Porque, meus irmãos, vocês têm que entender uma coisa muito importante. Vocês têm que entender uma coisa. Nosso Pai diz A, os anjos caídos vão dizer B. Se nosso Pai diz A, os anjos caídos vão tentar mudar o A para B. É o que eles fazem. Nosso Pai diz, não matará. Moisés diz, mata. Mais ou menos por aí. Nosso Pai diz para não roubar. Moisés disse para ir nos vizinhos lá na época roubar e matar todo mundo. E aí cai a máscara de Satanás, aí todo mundo descobre que o Messias veio nesse mundo e seu espírito habitou em um corpo e ele virou homem nessa terra, assim como Satanás também. Satanás andou com Moisés todo aquele tempo e antes da morte de Moisés, Satanás uniu seu corpo, Israel uniu seu corpo a Moisés e ele está vivo até hoje. É eterno. Daqui, só o direto. Não tem conversa. Então, voltando ao assunto, meus irmãos. O sistema religioso dizem até hoje, insiste, dizer que vocês foram feitos do pó da terra. Aí eu te pergunto, meus irmãos, você foi feito do pó da terra? Quando você nasceu, a sua mãe ficou lá no hospital e Deus veio, igual o sistema religioso diz, Deus vem, e aí ele faz pega um pozinho da terra, monta você do lado do corpo da sua mãe, assopra e ressuscita, aí nasce. Foi assim que você foi feito? Quando o nosso Pai, o Messias, diz sobre isso, meus irmãos, é muito simples. Quando você lê as Escrituras, se você analisar corretamente, com calma, ler com calma, você desmascara os anjos caídos e você descobre quando é nosso Pai falando e quando é os anjos caídos falando. Não é difícil de entender. Exemplo é isso. O homem veio do pó da terra. Se o homem veio do pó da terra, toda vez que vai nascer uma criança no hospital, nosso Pai tinha que estar lá, fazendo o pó da terra e soprando na narina. Você já viu alguma vez em algum hospital o Deus dos judeus, Deus dos evangélicos, Deus dos católicos, Deus dos espíritas, tantos deuses fazer isso? O único que foram feitos do pó da terra, meus irmãos, foram os anjos. Primeiro o Messias, o último anjo, Adão. Esses foram feitos do pó da terra. São mais ou menos 1,5 bilhão. E aí o primeiro foi o Messias, depois o segundo foi Israel, que está no corpo de Moisés, hoje o Satanás, que vocês chamam de Satanás diabo, que é Israel, é o segundo filho. E depois vem as duas testemunhas, vem os Ismael, Azazel. Os 10 primeiros são esses, meus irmãos. Primeiro o Messias, depois Israel, depois vem Azazel, Ismael, as duas testemunhas, e vem aí todos os anjos, depois foram criados 1,5 bilhão de anjos. Mas o primeiro foi o Messias. Nosso Pai estava sozinho, só para lembrar, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Nosso Pai estava sozinho, ele fez o Messias, soprou na narina dele, o Messias nasceu, e aí eles os dois juntos, o Pai e o Filho, os dois juntos. Por isso que diz, desde o princípio da criação, tudo o Messias estava junto. O Messias foi o único a ver tudo. Tudo. Porque quando o nosso Pai, depois que o Messias nasceu, ele fez 1,5 bilhão de anjos, o Messias viu tudo esse processo. Ele foi o primeiro, ele viu tudo como faz, como funciona. Nosso Pai mostrou tudo para ele. E aí no sistema religioso dizem que o homem veio do pó da terra. Mas uma blasfêmia que eles fazem. Isso é normal do sistema religioso. Os anjos caídos querem mudar toda a verdade em mentira. Não é difícil de entender, meus irmãos. Não é difícil de entender. E depois disso, que o nosso Pai fez o 1,5 bilhão de anjos, e aí começou a inveja de Israel pelo Messias, porque o Messias estava no princípio, ele estava lá no começo, o Messias sempre esteve, e Israel não estava. Israel que está no corpo de Moisés hoje, que é o próprio Satanás, o diabo, ele não estava lá no princípio. Então, como o Messias sabia tudo, a criação, e Israel não sabia, começou uma certa inveja entre Israel e o Messias, que naquela época o Messias chamava Miguel. Lá no reino do céu o nome do Messias era Miguel, o primeiro filho. Então existiu uma inveja entre eles, Israel e Miguel.
Pelo Messias ter sido o primeiro filho, Israel o segundo, é mais ou menos o que aconteceu com o filho de Adão e Eva. É um exemplo, claro, meus irmãos. É mais ou menos é um exemplo que o nosso pai fez acontecer para vocês entenderem. Adão teve seus 2 filhos. Abel era bonzinho. Abel escutou bem os nossos irmãos, quando nossos irmãos iam lá falar com ele na criação. Quando ia falar com Adão, mesmo depois de Adão ter caído, continuaram indo. O nosso pai parou, mas nosso pai mandava sempre as 2 testemunhas aí falar com Adão, com Abel, com Caim. Mas Caim preferiu escutar os caídos. Abel preferiu escutar as 2 testemunhas. Vou tentar refletir para vocês entenderem o que aconteceu mais ou menos lá no princípio. Quando Adão caiu, antes de Adão cair um pouco, vamos começar um pouco do princípio. Meus irmãos, é meio confuso, mas eu acho que a mente de vocês vai abrir, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando nosso pai fez o Adão, nosso pai conversou com Adão, explicou para Adão o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, o certo e o errado, e para ele tomar cuidado com os caídos. Nosso pai foi lá, pegou Adão, o último anjo, não se esqueça, o último anjo. Nosso pai formou ele do pó da terra, o Messias do lado do pai, o Messias sempre do lado do pai, estava sempre do lado, desde o princípio o Messias estava sempre do lado. Formou Adão, o último anjo, soprou na narina, Adão nasceu. E aí Adão começou a andar, o nosso pai começou a ensinar as coisas para ele. Depois nosso pai pediu para o Messias, e depois o Messias e o nosso pai pediu para as 2 testemunhas ficar sempre com Adão e ensinar para Adão as coisas para eles não caírem na conversa dos anjos caídos. Tanto é, meus irmãos, que eu digo para vocês, quanto nosso pai, o Messias, já tinha ensinado, nosso pai, o Messias, tinha ensinado para Adão, e Adão já estava muito esperto, mas nosso pai foi como pedisse um reforço para a gente ficar do lado de Adão o tempo todo, as 2 testemunhas do lado de Adão o tempo todo. Por quê? Porque 24 horas, na época, no tempo horário da época, vamos supor o tempo de hoje, 24 horas por dia, os caídos ficaram tentando Adão. E aí o que acontecia? O nosso pai pedia para as 2 testemunhas, nosso pai o Messias, para ficar junto com Adão, sempre orientando ele, para ele não cair